funcionando muito bem dentro daquele Estado monarquista. Não é? A gente vai ver que outros problemas ocorrem também, né? Concorrem para a crise da monarquia, tá bom? Primeiro que a gente vê aqui, ó, questão religiosa, tá bom? Então, grande parte dos religiosos brasileiros não estavam mais contentes, né, com a interferência do rei, né, do imperador em assuntos religiosos, né? O Brasil ele era oficialmente um país católico, tá? Oficialmente o imperador ele tinha o chamado beneplácito, ou seja, ele poderia dizer sim ou não para as leis, né, editadas pelo Papa, tá bom? O padroado também fazia com que os religiosos no Brasil fossem, abre aspas, funcionários do rei. Tá? Então, isso dava ao rei um poder sobre a Igreja Católica muito grande. Então, quando a Igreja Católica decide impedir que os maçons fizessem parte dos seus quadros, né, Pedro II reage, né, ele era maçom, e não deixa que essa lei vigore aqui no Brasil. Né? 2 bispos reagem, né, alguns religiosos reagem, são presos. Tá? Isso faz com que a imagem deles fique manchada perante a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, né, grande parte dos religiosos passam a defender, opa, vamos separar Estado para um lado, religião para o outro, e aí os assuntos dele lá, os nossos cá, tá bom? Nós temos também a questão militar, tá bom? Então, os militares passam, com o passar do tempo, né, 1870, né, 71, 75, 1880, quase 20 anos depois do fim da Guerra do Paraguai, esses militares já são um grupo mais coeso, um pouco mais organizado, já desenvolveram um pensamento, né? Não só sobre eles mesmos, mas sobre o país. Tá? Muitos desses sujeitos são republicanos, são abolicionistas e são positivistas. Tá? O positivismo é uma filosofia né, do Augusto Comte, né, um dos criadores da sociologia, que foi muito incorporado no Brasil. Né? O lema ordem e progresso é inspirado direto nas ideias do Augusto Comte. Né? Então, o positivismo ele pregava, né, uma república governada pelos mais capacitados. Os militares se enxergavam como os mais capacitados para o governo. Então, isso fez com que eles se achassem, digamos assim, a classe natural, né, os candidatos naturais à derrubada, não só da monarquia, mas também ao governo dessa república que que nasceria, tá bom? É o ideal da salvação nacional, o militar como salvador da nação. É uma ideia que se mantém até hoje dentro das instituições das Forças Armadas no Brasil, tá? Ainda que tenha ganhado novos contornos. Por fim, a gente vai ver que a questão escravista, né, a questão abolicionista, diz respeito ao fim da escravidão especificamente. Tá? Então, o escravo ele não era só uma, abre aspas, ferramenta. Né? Ele também era visto como status social, era ele, né, que há mais de 300 anos, era o braço que trabalhava no Brasil. Tá? Então, para muitos, né, pessoas que defendiam a escravidão, eles tinham dificuldade, né, de entender a libertação desse indivíduo, né, da pele negra e o fato dele dever ganhar um salário pelo trabalho dele. Né? Então, eles entendiam muito bem, o imigrante eu até entendo, ok, vai ganhar um salário, mas eu não entendo por que o negro tem que ganhar liberdade e um salário, né, para trabalhar. Então, o racismo ele era uma coisa muito importante, né? Ele definia, né, como se via, como se olhava para os negros nesse momento. Então, isso vai fazer com que esse mesmo negro não tenha nenhuma assistência nesse período de transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Todas as leis, todas as leis não, mas enfim, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário são leis que beneficiam muito mais os donos do escravo do que os escravos em si, tá bom? Vejamos. Essa transição, na cabeça dos políticos brasileiros, deveria ser lenta. Tá? Os donos dos escravos diziam, quero indenização. Os defensores do abolicionismo, né, um movimento abolicionista muitíssimo forte, tá? Inclusive ajudando em muitas rebeliões de escravos, né, em vários lugares do Brasil. Tá? O movimento abolicionista dizia o seguinte, não, quem tem que ser indenizado é o escravo, ele trabalhou no mesmo salário. Tá? O Estado não queria pagar muito para nenhum dos dois, não, mas estava mais inclinado a pagar para os proprietários, já que os proprietários faziam parte desse mesmo Estado. Então, a lei do ventre livre
né? Ela dizia o seguinte: a partir da promulgação dessa lei, tá, não se nasce mais escravos no Brasil. Ok, tá? Mas a criança fica com quem? Nos primeiros anos fica sob tutela do dono da mãe dela, tá? Se o pai fosse livre e a mulher fosse escrava, o filho nascia escravo, tá? Se o pai fosse escravizado e a mãe fosse uma mulher livre, o filho nascia livre, tá? Não é à toa que nas estratégias de libertação entre casais as mulheres eram libertadas primeiro, tá? Então, beleza. O indivíduo nasceu de uma mãe escravizada, né? Nasce um sujeito livre, porém fica sob tutela do dono da mãe, tá? Se o dono da mãe quiser vender para o Estado quiser comprar, ele vende, tá? Isso aconteceu muito pouco, tá? Primeiro porque para ele, dono da mãe, não era interessante, já vou explicar o porquê. Segundo, porque o Estado também não tinha tanto dinheiro para comprar. A segunda opção era, esse indivíduo que nasce, abre aspas, livre, ele fica sob tutela do dono da mãe até os 21 anos. E a partir dos 21 ele já é emancipado, é maior de idade e pode fazer o que quiser da vida. Tá? Então, até os 21 anos, esse indivíduo vai trabalhar para o dono da mãe. Então, na prática, o dono da mãe aproveita os melhores anos dele. E depois esse sujeito é considerado livre, sem zero ou qualquer tipo de formação. Ou seja, ele é jogado no mundo, né, a sua conta própria, por conta própria. Tá? Muitos saíam de perto da família, mas uma parte significativa ficava. Né? Então, muitas vezes, numa transição, uma forma de trabalho que não era muito melhor do que a escravidão, não. Tá? Bom, 1885, a lei de sexagenário, né? Porque eles pensaram assim, né? A justificativa deles. Bom, a partir de 1871 não nasce mais nenhum escravo e, a partir de agora, nenhum indivíduo com mais de 60 anos poderia, né, ser escravo. Tá? Então, nesses cálculos, a escravidão no Brasil teria acabado, né, em 1931. Tá? Mas, ainda que esse sujeito chegasse aos 60 anos, ele deveria trabalhar mais 3 anos como, abre aspas, indenização para o dono, né, que está perdendo a sua propriedade. Pouquíssimos eram aqueles indivíduos que chegavam aos 60 anos. Tá? E trabalhar mais 3, aos 63 anos, ele completamente ruim, né, o corpo já detonado, basicamente. Então, para o dono era muito melhor, que ele dava bem menos despesa. Tá? O que vai acontecer na prática? Muitos desses indivíduos, se tiverem família, né, ou não tiverem quem os acolha, vão continuar morando nas senzalas, né, trabalhando numa situação não muito melhor do que a dos escravos. Tá bom? A gente vai ver que, com isso, né, e todo esse conjunto de mudanças acontecendo ao mesmo tempo, a gente vê que o Brasil do século XIX, do final do século XIX, de 1880, é um Brasil muito diferente, né? Já mais moderno, se comparado a 50, 60 anos atrás. Né? A economia do café já tinha deslocado totalmente esse eixo para o centro-sul, tá? Leia-se Sudeste-Sul hoje, né? Uma economia mais pujante, o café está indo muito bem, está gerando muito dinheiro, tá? Está trazendo muita modernização para o Brasil. Tá? Então, isso vai fazer com que a vida urbana se torne mais importante no Brasil e nas cidades a mentalidade ela é diferente. Né? Então, não tem só o grande fazendeiro ou o escravo. Tem vários profissionais no meio do caminho, as camadas urbanas médias, né, com graus diferentes de acesso à educação. Então, muitos desses indivíduos são contra a escravidão. Né? Muitos desses indivíduos, de fato, vão fazer parte do movimento republicano e vão contribuir para a discussão que vai levar ao fim da escravidão no Brasil. Tá? 1869, do Partido Liberal, nasce o Partido Radical. O Partido Radical se torna em Partido Republicano. Tá? Não é à toa que é no Oeste Paulista. Tá? Os paulistas já não estavam mais gostando do governo, por quê? A centralização política para os paulistas era ruim. Por quê? Eles tinham pouca representação, se comparado ao resto do Brasil, tá? Não tinham tanto poder, claro, e muito da riqueza que eles produziam não voltava para São Paulo. Tá? Resultado, esses paulistas viam no federalismo a melhor forma de governo. Tá? Por isso eles vão apoiar, muitos deles vão apoiar a República. Tá? Não é à toa que, quando em 1888, eu deixei por último a Lei Áurea, quando a Lei Áurea acaba com a escravidão, ela não dá indenização para ninguém. Então, muitos dos senhores se sentiram traídos, digamos assim, pelo
pela monarquia, tá? E se tornaram o que a gente chama de republicano de 14 de maio, ou seja, ele é republicano porque convém ele ser republicano, porque ele já não se identifica mais com aquele império, né, com aquela monarquia que o defendia. Tá? Então, não é à toa que no ano seguinte tem a proclamação da República, que nasce de um golpe militar, tá? O primeiro de muitos que a gente vai ver durante toda a República Brasileira. Tá? Então, nós vemos um golpe militar, tá? Com baixíssimo apoio popular. Tá? Então, a maioria das pessoas, mesmo na capital Rio de Janeiro, não estava sabendo muito bem o que estava acontecendo. Tá? E nem todo mundo dentro do Exército também era lá muito republicano, mas, enfim, né, por questão de união ali das forças, se proclamou a República no Brasil. Os cafeicultores de São Paulo endossaram, tá? E aí a gente vê o fim da monarquia brasileira, tá bom? E vai ser o início do chamado período republicano do Brasil, tá? Que a gente vê um pouco mais adiante. Com isso, terminamos aqui a parte de história do Brasil de segundo reinado, tá bom? Grande abraço.